paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego e gostaria de darmos continuidade nesse momento à nossa escola dominical. E nós estamos meditando na nossa revista, na verdade, sobre o estudo de Coríntios. Da última feita, nós concluímos o capítulo 5 da revista e hoje daremos início ao capítulo 6, cujo tema é Intimidade Amorosa, a Igreja Unida com Jesus. Vamos ver então um texto base, 1 Coríntios capítulo 11. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios 11 é um texto um tanto longo. Peço que você acompanhe comigo em sua casa a leitura. Diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher e glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém o homem da mulher, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgar entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, se há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi e louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo.
Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos dá graça, Pai, para compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos nessa aula de escola dominical. Fala conosco, Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda soberba. Quebranta-nos, ó Deus, quebranta o nosso coração e nos ajuda a sermos fiéis e submissos à Tua palavra. Em nome de Cristo, Senhor, é o que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. A Santa Ceia representa o sacrifício de Jesus na cruz. Ele a instituiu para nos lembrarmos do que ele fez por nós. Os elementos da ceia são o pão e o vinho. O pão simboliza seu corpo, que foi partido por amor de nós. Na cruz ele sofreu a dor que nós merecíamos. O cálice representa uma nova aliança. O sangue de Jesus pagou os nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Um pacto não dependente do sacrifício contínuo de animais, mas selado com o sangue de seu unigênito, derramado de uma vez por todas em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido e nos conquistou a vida que não merecíamos. Mas nem sempre a ceia é celebrada corretamente. Na igreja primitiva, irmãos, a celebração da ceia, ela acontecia após uma grande refeição. E essa expressava amor e fraternidade. A Bíblia fala dessa festa em Judas 12. Um dos objetivos desse momento, vamos olhar Judas 12, o que é que ele diz? Se você abrir comigo, logo antes de Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia, Judas. Judas não tem capítulo, é apenas um capítulo, por assim dizer. Então, Judas 12 seria o verso 12. Está escrito: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então você vai ver que ele vai falar sobre essas festas aqui num tom exortativo. Um dos objetivos desse momento, irmãos, era oferecer aos crentes mais pobres uma refeição farta. Nesses encontros, quem tinha mais abençoava quem tinha menos. Todos podiam, então, usufruir de uma mesa bem servida. Os coríntios, no entanto, eles foram se afastando paulatinamente do propósito dessa festa ágape, que significa amor, né? Essa festa do amor, era assim conhecida essas festas na igreja primitiva. Então, ao invés deles promoverem uma comunhão fraterna e solidária, eles transformaram a participação na mesa do Senhor num ambiente de disputas mesquinhas, esnobismo e divisões. O evento criado para unir acabou segregando a igreja em classes sociais. Vejamos como essa igreja estava. Então, antes de entrarmos no próximo ponto, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque, certamente, essas coisas que aconteciam na igreja primitiva, elas se perpetuam ao longo da história do cristianismo e acontece, por vezes, na igreja contemporânea, na igreja de hoje. O fato de a igreja, ela deveria ser um lugar de comunhão e de amor, todos unidos no mesmo cabeça, que é Cristo. A Santa Ceia vem trazer isso à tona. Nós nos alimentamos do mesmo corpo e do mesmo sangue de Cristo, nosso Redentor. Nós estamos unidos nele, o dono da igreja, o cabeça da igreja, nós somos membros do seu corpo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos isso de vista. Nós perdemos essa ideia e esse senso de amor mútuo, de suporte, de suportar uns aos outros. E às vezes, quando menos esperamos, meus irmãos, estamos nos pegando em disputas, em querer ser melhor que o outro, em querer usufruir mais que o outro, em querer ser mais reconhecido que o outro.
por talvez ocupar um cargo, às vezes nós nos enaltecemos. E nós vimos que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia muitas disputas pessoais, haviam divisões, haviam problemas tanto externos quanto internos, principalmente. Muitos problemas essa igreja padecia e ela precisava ser tratada pelo Senhor da igreja. Todo esse orgulho, todo esse snobismo precisava ser lançado fora. Todas essas divisões, esses grupos dentro da igreja precisavam ser eliminados. A igreja precisa entender que ela é una, que ela é unida, que ela é um corpo só. Não deve haver, meus irmãos, essas patotinhas, esses grupinhos. Nós precisamos tratar com o nosso coração. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e olharmos para cada irmão nosso, da nossa igreja, e olhar para ele exatamente com esse senso. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. É claro que eu vou ter mais afinidade com um do que com o outro. Isso acontece naturalmente. A gente se identifica mais com uma pessoa do que com outra. A gente acaba tendo mais intimidade, mas não devemos, não precisamos e nem devemos, meus irmãos, a criar divisões por conta disso. Nós precisamos ser unidos em Cristo. Trabalhar juntos, ser cooperadores no Evangelho. Então, segundo ponto, irmãos, divisões. Possivelmente, os 4 partidos. Vejamos o verso 18 que ele coloca na revista, voltando para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, o verso 18 diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Possivelmente, irmãos, os 4 partidos da igreja, Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, vocês lembram de uma aula passada, nós vimos sobre isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então vejam, esses grupos, esses partidos podiam ser vistos na celebração da ceia. A comunidade estava fragmentada em panelinhas. Era uma família dividida. Paulo expõe então o pecado dos coríntios e condena as relações espúrias que eles construíram entre si. Deus usou esse cenário então de divisão para revelar aqueles que eram verdadeiros crentes. As divisões ao redor da mesa do Senhor eram apenas evidências de problemas mais profundos, como a soberba, o orgulho e a vaidade. Os coríntios achavam-se super espirituais por causa de seus dons, mas eles estavam enganados, uma vez que a maturidade espiritual se comprova pelo amor, não pelo mero exercício de dons. Sem unidade não há maturidade. Vejamos, então, como essa desunião e maturidade eram percebidas na igreja. Vejam, irmãos, interessante isso, a gente pensar que é super espiritual por causa dos dons. Os coríntios pensavam isso. E algo interessante que o autor coloca, ele diz: a maturidade espiritual se comprova pelo amor, não pelo mero exercício de dons. Aqui você vai lembrar, por isso que Paulo, mais adiante, no capítulo 13, ele vai falar acerca dos dons na igreja. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, conheça todos os mistérios, toda a ciência, e tenha tamanha fé a ponto de tal maneira transportar os montes, sem amor, nada disso me aproveitaria. E Paulo vai discorrendo sobre isso, sobre a importância do amor. Esse é o maior dom, é a maior virtude. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E cada dom que recebemos de Deus. Não devemos nos enaltecer por isso, porque é para a edificação do corpo, da igreja. Então vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro, a acepção de pessoas, alguns problemas, né? Acepção de pessoas. Versos 21 e 22. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não
vos louvo. Vejam, irmãos, os irmãos na fé, eles viviam como estranhos no mesmo ambiente. Além da competição entre eles, existiam muros de separação entre ricos e pobres. Os ricos se afastavam dos pobres para comer e se embebedar, enquanto os pobres não tinham alimento, eles não deixavam nada para eles. Os crentes de condição mais simples eram desprezados e discriminados naquela igreja. Queridos irmãos, a gente está vendo um contexto, mas é claro que há outras maneiras de fazer acepção de pessoas, não só pela essa classe social de rico ou pobre, mas às vezes por questões de identidade, de você se identificar mais com um grupo e não com outro, e aí você cria uma separação. De você ter mais afinidade com um grupo de pessoas, de as suas ideias serem mais parecidas, e então você despreza os outros. E aí você acaba fazendo essa acepção de pessoas. Segundo, a descaracterização da ceia. Então, os versos 17 e 20, veja comigo. Verso 17 diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Veja o que Paulo diz, que palavra forte. Vocês não estão se ajuntando para a ceia. Por mais que vocês digam isso, não é isso que vocês estão fazendo. Paulo está exortando aquela igreja pela maneira como eles estavam se comportando. A divisão e acepção de pessoas geram distorção e negligência para com o real significado da ceia do Senhor. E todas as vezes que os membros da comunidade se reuniam, a culpa deles só aumentava. Não havia graça, misericórdia e afeto nas relações entre eles. As pessoas eram feridas e Cristo era desonrado. Esse momento da ceia do Senhor, que era conhecida como a festa do amor, ágape, deveria ser caracterizado por um momento de intensa comunhão, de amor profundo uns pelos outros, onde na verdade aqueles que eram mais ricos deveriam abrir mão em favor daqueles que tinham mais necessidade. Assim como aquela igreja descrita em Atos, meus irmãos, a igreja primitiva, em que aqueles que tinham necessidades, vejam, e os crentes, eles repartiam os seus bens para ajudar aqueles que tinham mais necessidade. Vamos orar, meus irmãos, por isso. Senhor Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma comunidade conhecida pelo amor, Pai. Amor a Deus e amor uns pelos outros, amor ao próximo. Ó Deus, tira de nós toda arrogância, todo orgulho, todo tipo de sentimento que atrapalhe, Senhor, o Evangelho, que atrapalhe o bem-estar da igreja, a comunhão da igreja, qualquer tipo de divisão, de panelinha. Senhor, nos ajude a tirar isso de vosso meio, que sejamos um em Cristo. Nós fomos unidos em um só cabeça, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Evangelho. Nos ajude a viver em amor, Pai, e viver uns pelos outros. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.